Olá para você, inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar estudando aqui a lição da Escola Sabatina, que fala sobre a vida, morte e eternidade. O tema da lição dessa semana é as chamas do inferno. Então, nós já falamos aqui na lição sobre a condição do homem após a morte. Nós não cremos na imortalidade da alma, cremos que Deus, ele fez o homem completo. Então, quando soprou o fôlego nas suas narinas, o homem se tornou uma alma vivente. Então, o que existe é uma alma viva, né? O ser humano, ele é uma alma, ele não tem uma alma, uma entidade que vive dentro dele, que depois da morte sai e consciente vai para algum lugar, né? Ela não existe, não existe. Então, na verdade, o fôlego da vida é uma força vital que Deus concede ao homem. Quando o homem morre, esse fôlego volta para Deus, que o deu, e o corpo, né, o pó, volta para a terra, que foi da onde ele veio. Então, o homem, ele é a junção dessas duas coisas aí. Então, ele é o ser completo, é isso aí. A alma completa, a alma vivente é isso. Isso é o que a gente tira do texto bíblico. Só que, infelizmente, o cristianismo, assim, depois que os apóstolos morreram, né, então começaram a ser, na verdade, na época que eles estavam vivos, porque eles já falavam sobre heresias que estavam entrando na igreja, né? João mesmo, ele fala do anticristo, né, que viria, mas ele fala que o anticristo já veio, ou seja, já havia um começo ali. Paulo fala do homem da perdição também, o homem que apostataria a igreja, assentando-se no trono de Deus, querendo parecer Deus. Então, esse tipo de apostasia, esse tipo de acontecimento que traria problemas para a igreja, já havia começado no dia dos próprios apóstolos. E a coisa se intensificou depois da morte deles. Então, depois da morte deles, já não havia mais a orientação direta daqueles homens que tiveram experiência ali com o próprio Jesus e que eram profetas também. Então, esses homens começaram alguns mantiveram, né, a pureza doutrinária do evangelho, mas heresias começaram a entrar. O grande problema aí da igreja cristã, no início, foi justamente esse relacionamento, que na verdade é o problema da história do povo de Israel durante todo momento, né? A gente vai até falar um pouco disso daqui a pouco, mas o povo de Deus, ele acaba se misturando, acaba havendo um sincretismo ali entre as suas crenças, né? Existe uma necessidade de querer casar a crença pura do evangelho com aquilo que consideram ser verdadeiro em outras culturas, né? Em outras crenças. O ser humano vive cometendo esse tipo de erro, Então, a Reforma Protestante, por exemplo, ela bateu o martelo. Então, ela propôs assim que tem que ser a Bíblia e a Bíblia somente. Sola Escritura. Então, a Bíblia e somente a Bíblia, somente a palavra de Deus. Então, a própria palavra de Deus se explica. Se houver necessidade de um recurso externo da palavra de Deus, então esse recurso ele tem que se colocar à disposição da Escritura e não a Escritura à disposição do recurso. Se há uma outra ideia fora da palavra de Deus, a palavra de Deus essa ideia tem que ser testada de acordo com a palavra de Deus e não o contrário. Mas as pessoas procuram fazer o contrário. Depois, a Reforma Protestante conseguiu isso aí, é um feito maravilhoso da Reforma Protestante, mas infelizmente com o Iluminismo surgiu a alta crítica e a alta crítica voltou a querer colocar as escrituras sagradas, a rebaixar as escrituras diante das ciências que já existiam, as filosofias humanistas. E aí foi um outro grande erro também, que faz com que o povo cristão, o mundo cristão hoje, sofra as consequências disso. Então, olha só, no início do cristianismo, quando começou a surgir ali o papado, muitas heresias entraram na igreja. Uma dessas grandes heresias aí foi justamente a crença na imortalidade da alma. Isso aí gerou uma série de... Isso aí fez... quando se introduziu essa crença, se estabeleceu a base para uma série de heresias que vieram depois, como, por exemplo, a adoração dos santos, a intercessão dos santos, a crença de que os santos têm méritos que eles podem compartilhar ali com os crentes vivos aqui na Terra para ajudar na salvação. Então, uma heresia após a outra. A gente tem que entender o seguinte, ó, quando um erro penetra na igreja e a igreja aceita, ele cresce, tá? O erro nunca fica pequeno, né? Tem gente que acha, mas isso aqui é uma bobagem, isso aqui é só um ponto, é só um detalhe.
Mas olha, esse detalhe ele vai gerar uma série de problemas para a igreja. Por exemplo, ó, na crença da imortalidade da alma, de que a pessoa vai para algum lugar depois que morre, né? Eu conheço a história de uma mãe que ela sofreu muito porque ela perdeu o seu filhinho e ela não havia batizado esse filhinho quando o bebê. Ela não havia batizado. Então, na crença dela, o filho estava perdido. Por quê? Porque a doutrina ensina que a pessoa tem que ser batizada para ir para o céu e que se não batizou a criança, a alma dela está perdida, sei lá, no limbo, né? Embora parece que o Papa Bento ele tenha acabado com essa história de limbo aí, mas mesmo assim a alma vai para algum outro lugar, né? Não sei, purgatório, não sei se bebês vão para o purgatório na crença católica, mas de toda forma essa mãe sofreu por causa de um erro, de uma heresia, de uma falha ali na doutrina. Quando ela descobriu, quando ela entendeu pelas palavras das Escrituras que não é assim, que isso não acontece, que ela pode, né, mantendo-se fiel nos caminhos do Senhor, alcançar a salvação, ela um dia receberá o seu filho dos braços dos anjos, né, na ressurreição, tá? Não vai receber o fantasminha do filho nos braços, na ressurreição ela vai receber o filho vivo. Então isso acalmou os ânimos dela, isso trouxe paz para ela. Enquanto que a outra doutrina, por mais bela que possa ser tudo que ela contenha, ela trouxe esse pesadelo para a vida dessa mãe. Ela teve problemas psicológicos por conta disso aí. Então, olha, um erro doutrinário parece pouco, mas não é. Ele gera consequências terríveis na vida das pessoas. Então, por isso que é tão importante, não basta só você aceitar Jesus. A doutrina tem que ser a sã doutrina. Paulo fala sobre a sã doutrina. A doutrina não pode ser doente, ela tem que ter saúde, ela tem que ser saudável, ela tem que ser a doutrina das Escrituras Sagradas. Sobre essa crença, a gente vai falar sobre o inferno hoje. Sobre a crença de inferno, né, que existe nas religiões cristãs, nós temos 3 visões principais aí. Eu vou passar cada uma delas aqui rapidamente, para a gente poder ter uma visão geral aí do problema, como que é. Existe a visão tradicionalista. Como é que funciona a visão tradicionalista? O nome já diz tudo, é tradicional. A crença é a seguinte, a pessoa morre, se ela é boa vai para o céu, e se não for boa vai para o lugar de tormento, que é o inferno, onde o diabo e os seus anjos atormentam, né? Eles governam. Tem esse detalhe, o diabo governa no inferno com os seus anjos, com os demônios, os anjos que, né, se tornaram demônios, passaram a ser demônios durante toda a eternidade. Não é só isso não, é durante toda a eternidade. Então, se o homem rejeitou a divindade é eterna, então o castigo tem que ser eterno também. Na verdade, a lógica está certa. O problema é que castigo é esse. Então, o homem ele vai viver eternamente lá no inferno sofrendo. Tá? Então, essa é a visão tradicionalista. Eu dei assim, eu pincelei aqui a visão católica, mas o mundo protestante também tem semelhança, pensa de forma semelhante. Então muda de uma religião para outra, vai mudar alguns detalhes, né? Mas no geral a crença é essa. Temos a visão condicionalista ou aniquilacionista. Eu vou falar com essa agora, eu vou falar da que vem depois. Vou deixar essa por último, porque na verdade essa é a crença que é defendida pela palavra de Deus. Então, a terceira visão é a visão restauracionista ou universalista. O que ensina a visão restauracionista universalista? A visão restauracionista ensina, né, que as pessoas irão para um castigo, depois da morte, os ímpios irão para um castigo, onde estão ali também sofrendo o diabo, porque a Bíblia fala que o fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, essa visão até usa lógica aqui, porque lá na visão católica, o diabo não está sofrendo no inferno, ele é o senhor do inferno. Enquanto que na palavra de Deus fala que o fogo foi preparado para Satanás e seus anjos. Ou seja, o fogo é para a destruição deles. Eles deveriam estar sofrendo no fogo, mas não. Então, na visão restauracionista, eles estão sofrendo no fogo, né, que faz até mais sentido, junto com todos os ímpios, porém, esse fogo é tipo um purgatório. Ele é um purgatório, ele purga. Então, um dia, depois de muito tempo, para cada um leva um tempo aí, essas pessoas serão restauradas, serão purificadas e poderão participar da alegria eterna. Então, é outra visão, mas ela não é bíblica, a Bíblia não ensina isso também, tá? Então, você pode até forçar a Bíblia a dizer isso aí, mas ela não diz isso.
Aí eu vou ler um texto já que fala sobre isso. É um texto só, basta para isso aí. E temos a visão condicionalista e aniquilacionista. Qual que é a visão condicionalista? Condicionalista porque as pessoas, elas têm que passar, a salvação ela é condicional, há condições para a salvação e perdição, e as pessoas que se perderam, elas serão aniquiladas, juntamente com o diabo. Então, é uma visão meio dura, né? Mas na verdade, a mais coerente, de acordo com a palavra de Deus, porque, lembra que eu falei assim que a lógica é do castigo eterno, a pessoa que abandonou o eterno vai receber consequências eternas. E qual é a consequência eterna de não se estar com o eterno? Porque se o Senhor Jesus é vida e não há vida além dele, se eu me separo da vida, eu tenho morte, e morte eterna. É isso que fala o Apocalipse. O Apocalipse chama a esse aniquilacionismo, a destruição final e definitiva do mal e daqueles que seguiram o caminho do mal, como sendo morte eterna. É chamado de segunda morte lá, porque a segunda morte, a primeira morte é essa pela qual nós passamos aqui. O que vai acontecer com os ímpios que passaram por essa primeira morte? Eles vão ressuscitar depois do milênio para serem julgados e aí passarão pela segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo. No lago de fogo, elas são, né, as pessoas que se perderam são aniquiladas, juntamente com o diabo. O texto de Apocalipse fala que lá é lançado também o dragão. O dragão é quem? O dragão é o diabo. O dragão é o diabo. Então, o diabo e seus anjos são lançados no lago de fogo e enxofre. E o lago os destrói totalmente, né? Como que eu sei que é isso? Então, o texto, tem um texto simples de Malaquias, a gente vai ler esse texto agora. Esse texto ele diz tudo. Malaquias 4:1 diz o seguinte: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Então tá aí, ó, a ideia do forno, do lago de fogo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. O que acontece com a palha? Queima e desaparece. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Então, aqui é o conhecido fogo de Malaquias. Esse fogo não deixa nem raiz, nem ramos, não sobra nada. É aniquilacionismo, né? Eles são aniquilados. Então, Deus ele vai cumprir naquele dia uma obra estranha, porque Deus é o Deus da vida, ele gera vida. Nesse dia, na verdade, a ação de Deus vai exterminar totalmente aqueles que não andaram nos seus caminhos. Então, a gente vai ler um texto agora aqui, um texto de Marcos, que confunde a mente de muita gente aí. Ele confunde mesmo, né? A gente falou sobre aquela parábola, que também, da onde a gente tira a ideia de inferno ali, a parábola lá de Lucas sobre o rico e Lázaro, está no vídeo anterior, mas a gente vai falar agora de um verso também que confunde a mente de muita gente. Embora a lição dessa semana não fale só sobre esse verso, né? A lição ela vai falar sobre as chamas do inferno, falar sobre os santos no purgatório, o paraíso com almas desencarnadas, né? E qual a visão bíblica de tudo isso. Então, a crença tradicional e católica é a seguinte, que o homem ele vai para, se for bom, ele vai para o céu, se for foi um camarada ruim, mas ele se converteu no último momento ali, ele se arrependeu, mas ele tem muitos erros ainda, ele tem que se consertar, então ele vai para o purgatório, lá no purgatório é purgado, na verdade a ideia do purgatório, essa eu não sei nem como é que eles tiram da Bíblia, porque não tem mesmo, não tem. Nem os protestantes aceitaram isso aí. Então a pessoa é purgada lá no purgatório, ele vai passar por uma purificação até chegar ao céu, e aí temos no final temos o inferno, que é para onde vão os maus, né? A lição até cita aqui a Divina Comédia. A Divina Comédia, que é um poema, né? Um poema épico aí, né? Tipo uma jornada épica a estilo os Lusíadas ou a Odisseia de Homero, né? Enéida, por exemplo. É uma jornada de um homem que vai até o inferno, né? O próprio Dante. Ele vai até o inferno, depois ele passa pelo purgatório e vai ao céu, né? É comédia, o nome não é comédia, não é comédia porque é para você rir, é comédia porque o final é feliz, tá? A literatura medieval chamava de comédia os textos que eram o contrário, o contraponto da tragédia. Então, quando a tragédia ao final é triste, é terrível, acaba, a comédia, isso também vem dos gregos, tá? A comédia seria o contraponto. A comédia não quer dizer que vai ter graça, vai ter riso, não tem nada disso, não.
A obra ela é fenomenal, ela é muito importante até para você entender o pensamento medieval. A lição fala até que ela influenciou a Igreja Católica, mas não é o contrário. Na verdade, a Igreja Católica, isso foi tirado tudo. Ela pode ter até ajudado os católicos a pensarem melhor, a elaborarem melhor até as próprias crenças a respeito disso aí. Mas, na verdade, ela que foi influenciada pela crença medieval, tá certo? Então, o texto que a gente vai ler é o seguinte, está lá em Marcos, capítulo 9, e eu vou ler, é interessante você ler do 42 até o 50, tá? Do 42 até o 50, mas a gente vai ler só 2 versos. Os 2 versos dizem o seguinte, é o verso 47 e o 48. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então nós temos aqui a palavra inferno no texto, né? Então tá certo, a Bíblia falou que tem inferno, não tem que discutir, não é isso? Ainda fala fogo do inferno, tem fogo no inferno. E tem também lá os vermes que não morrem e o fogo que não se apaga, é o fogo do inferno, o fogo não se apaga, é o fogo eterno. E aqueles que não se arrependem, ou seja, vendido dizendo assim, se o seu olho te faz tropeçar, é melhor arrancar ele e ir para o céu sem olho, do que ir para o inferno com os 2 olhos, né? E onde você vai sofrer tormentos lá com fogo, né? Então, essa é a ideia inicial que a gente tira do texto quando a gente lê assim superficialmente, tá? Mas aí a gente tem que prestar atenção, né? Você lembra que eu sempre falo aqui que a gente tem que considerar o texto original da Bíblia. A Bíblia foi escrito no Antigo Testamento em hebraico, foi escrito em grego no Novo Testamento, tem uma parte em aramaico também no Velho Testamento. Então a gente tem que considerar o texto original para poder tirar, para podermos nos basear doutrinariamente. Não quer dizer que essas outras doutrinas não tenham considerado também, porque é possível até torcer mesmo usando o texto original. Mas para a gente poder entender bem esse texto aqui, a gente tem que, pelo menos, né, em parte aqui, a gente tem que entender o que significam as palavras. Então vamos à palavra inferno, que é a palavra central aqui nesse texto aqui, né? A palavra que traz que corrobora toda a questão, toda a crença tradicionalista aí sobre a vida após a morte, o castigo, recompensa eterna. O que é o inferno aqui? Então na Bíblia a gente tem que dizer o seguinte, ó, no Antigo Testamento nós temos uma palavra para inferno que é Seol, né? Ou Sheol, né? Alguns colocam Seol, outros colocam Sheol. No Novo Testamento nós temos 2 palavras que são traduzidas por inferno, né? Os tradutores costumam traduzir essas 2 palavras por inferno, embora algumas traduções mais recentes tenham consertado um pouco isso aí. É a palavra Hades, né? Traduzida por inferno, e temos a palavra Geena, né? Ou Geena, alguns falam Geena, outros falam Geena. Então, qual a tradução correta dessas palavras? Então, a primeira palavra Hades, embora ela possa ser traduzida por inferno, porque na cultura grega, né, o Hades, na verdade, era o lugar onde os mortos iam, né, após a morte, eles iam habitar, as almas iam habitar no Hades. O Hades tinha suas divisões ali, onde, inclusive, daí vem parte da crença católica, né? Havia um lugar de tormento, um lugar para aqueles mais ou menos, e o paraíso, os campos elíseos, para onde iam os justos, né? Os guerreiros, os heróis. Então eles iam para esses lugares, lugar de maravilhas, de delícias. Então, muitos traduzem Hades por inferno, mas a palavra Hades, ela é mais corretamente traduzida por sepultura. Sepultura, né? Ou morte. Sepultura ou morte, porque é isso que o texto está querendo dizer. A palavra Hades, ela na cultura grega carregava esse conceito de mundo dos mortos, mas no texto bíblico, ela não quer dizer mundo dos mortos, ela quer dizer morte, né? Morte ou sepultura, o lugar onde a pessoa está enterrada, onde a pessoa foi sepultada. Por exemplo, a tumba de Jesus era o Hades, na linguagem grega, era o Hades, era onde Jesus foi sepultado. Eu posso dizer, Jesus foi para o Hades? Foi, porque ele foi sepultado, foi colocado na sepultura. Mas ele não foi para o mundo dos mortos, o inferno, né? O texto não diz nada disso. O texto, inclusive, bíblico, diz que Jesus nem subiu ao Pai quando morreu. Porque na crença católica, o justo morre e vai para o Pai. Não é assim? Então tá estranho, porque Jesus ele morre e ele fala assim, olha, não me toques porque eu ainda não subi ao Pai. Ele não subiu ao Pai? Morreu, né? O homem mais justo. Jesus, o homem mais justo, ele morreu e não subiu ao Pai? Pois é, o texto diz que ele não subiu ao Pai. O próprio Jesus declara que não subiu ao Pai. Por quê?
Porque, na verdade, quando você morre, você não vai para lugar nenhum. Você morreu, né? Você está dormindo. E Jesus dormiu ali durante um dia. E no primeiro dia da semana, ele, que foi o terceiro dia após a sua morte, ele ressuscita. E ele volta vivo. E depois disso é que ele vai para o Pai. Vivo, carne e osso, com as feridas, com as marcas. Vai se apresentar diante do Pai para mostrar o resultado da sua obra. Vivo. Então Jesus ele está até hoje no céu, vivo e em carne e osso. Tá certo? Então, olha, como a gente entende o texto? Que palavra é usada aqui nessa passagem? Nessa passagem não é usado Hades, é usada Geena. E Geena significa, é uma palavra grega, né? Para o hebraico Vale de Hinom, Vale dos Filhos de Hinom. Então, o Vale dos Filhos de Hinom é um vale que, na verdade, existe até hoje, já lá em Jerusalém, fica ao sul ali do Monte Santo, ali, o Monte Moriá, né? O Monte Sião. Ele fica ali ao sul do Monte Sião. Se você procurar no Google, aí você vai encontrar vídeos aí mostrando o Vale de Hinom. Hoje, na verdade, é um lugar bonito, cheio de árvores, né? O pessoal pode passear por lá. Muitas pessoas, por medo, né, por superstições, até não passeiam, né? Tem medo. Mas é um lugar bonito, um lugar arborizado lá, é um lugar histórico também. Você vai encontrar tumbas ali, porque alguns sacerdotes foram enterrados ali em túmulos ali naquela região. Mas por que é usado então o Vale de Hinom nessa passagem aqui? O que Jesus quis dizer com isso? Então a gente primeiro já vê que não tem nada a ver com o inferno. Embora na crença judaica até já se falava naquele local como lugar de tormento para os ímpios. Na crença judaica da época já existia esse conceito. Então Jesus ele usa aqui Geena para falar sobre o tormento daqueles que não estarão no céu, não estarão gozando da alegria celestial. Eles pecaram, permaneceram nos seus pecados, ou seja, não arrancaram os seus olhos. Esse é o sentido, que não é para a gente arrancar o olho de verdade, tá? Não é para levar o texto ao pé da letra e arrancar o olho, se o olho te faz pecar. Ele está falando assim para você vencer, por meio de Cristo, as suas deformidades espirituais. Porque se você tiver a deformidade, você não entra no céu. Não tem como. Se você acariciou o pecado, você vai para o Geena. Que é o quê? O que era o Geena? O que acontecia no Vale de Hinom? O Vale de Hinom ele tem uma história no povo ali, na cultura judaica ali. Tem uma história. Naquele vale, muitos reis de Israel, né, nós temos em destaque ali Acaz e Manassés, eles sacrificaram seus filhos a Moloque. Então havia um culto a Moloque ali no Vale de Hinom. No Vale de Hinom eles construíram ali uma estátua de Moloque e ali eles levavam em sacrifício, né, além de todo o culto, né, que envolvia orgias, sacrifícios humanos e de crianças. Então eles levavam crianças, seus próprios filhos, e o próprio rei Manassés, ele ofereceu o seu filho a Moloque. A palavra de Deus chama isso das abominações dos pagãos. Os pagãos, eles realizavam esse tipo de culto. Então o sacrifício de crianças era coisa comum na cultura desses pagãos aí. E o próprio rei de Judá cometeu esse crime. Ele matou o filho dele. Né? O Vale de Hinom a palavra de Deus fala que foi profanado por Josias, né? O rei de Judá, profanado assim, profanado para os pagãos, né? Para nós no bom sentido. Ele acabou com a idolatria ali naquela região. Só que a religião ficou meio que, você entende, como um lugar maldito, um lugar amaldiçoado. O que virou aquele Vale de Hinom? Virou um lugar onde você jogava corpos de animais mortos, jogava o lixão que havia no reino de Judá. Virou um lugar do lixão. E o que eles faziam com o lixo? Eles queimavam. Então eles queimavam. Então a figura do Vale de Hinom carrega o quê? Carrega a questão da idolatria e o castigo dos idólatras, né? A reforma de Josias e o castigo da idolatria, né? O fogo. Então havia um fogo ali que não parava de queimar. E havia o verme que não morria, né? No sentido literal, que ele não morria, não. É que haviam sempre vermes ali. Os vermes estavam sempre comendo. Quando você passava por aquele lugar, a visão não era agradável. Você encontrava aqueles corpos, aqueles animais mortos, num lugar imundo, totalmente imundo. E o judeu se afastava da imundícia porque a palavra de Deus, o texto, a Torá, ela diz que você não pode tocar em nada imundo. Então você nem se aproxima daquilo ali. Então a visão era terrível, o lugar passou a ser um lugar maldito. Jesus ele pega essa figura, né, que inclusive é usada lá pelo profeta Isaías, né, no final do seu livro, Isaías 66,
Isaías 66 ele traça o contraste entre a vida dos salvos na Nova Jerusalém, onde todos os sábados todos virão adorar o Senhor Deus, e o contraste com os que não se arrependeram, aqueles que se perderam e serão colocados ali no lugar onde o fogo queima sempre e o verme nunca morre. Ou seja, as pessoas estarão ali sendo consumidas pelo fogo e pelo verme. Aquilo que o fogo não queima, o verme come. E o que o verme não come, o fogo queima. Então, não tem escapatória. O que o texto está querendo dizer? Não tem escapatória ali. Ali é destruição completa. Porque o que o fogo faz com o corpo? Ele queima completamente. O que o verme vai fazer com o fogo? Com o corpo? Vai comer completamente. Então, não é que tem um verme no inferno que não morre nunca, né? E um fogo que não apaga nunca. Não é isso. É uma figura de linguagem para falar com o que vai acontecer com os ímpios. No livro de Apocalipse, ele vai deixar isso tudo bem claro. Ele vai explicar, mesmo no meio de tanto simbolismo, a parte do juízo ali, ela não é tão simbólica assim. Ela traz passagens literais. Por que a gente sabe que é literal? Porque ela se coaduna com passagens literais de outros profetas do Antigo Testamento. Então, no Apocalipse é dito assim, que esse fogo que não se apaga é o lago de fogo que desce do céu e consome todos os ímpios, inclusive o diabo e os seus anjos. Todos, a besta, o falso profeta, todos são colocados lá no lago de fogo e enxofre. E Malaquias ele fala que não sobrará nem raiz, o diabo, né, Satanás, e os ramos, todos aqueles que seguiram Satanás. Todos serão destruídos, não sobrará ninguém. Então, esse é o sentido do Geena aqui de Jesus. Porque aqui entra outra questão de lógica, hein? Pensa aí. Quem recebe vida eterna são só os salvos. São aqueles que andaram nos caminhos do Senhor. Se o ímpio vive eternamente no Hades, então ele tem vida eterna também. Ele só não tem uma vida boa, mas tem uma vida eterna. Não é? Mas a vida eterna não é dada para o ímpio. O ímpio é morte eterna. Para o justo, vida eterna. Porque eles estão com Jesus. Jesus é a vida. Jesus é o Senhor da vida. Não há vida sem Cristo. Né? Ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O contrário é a morte eterna, ou seja, a inexistência. Não há existência. Essa é a compreensão correta do texto aqui de Marcos, tá certo? E essa é a visão correta da palavra de Deus a respeito da vida após a morte. Ou seja, nós temos uma vida após a morte? Sim, uma vida ressurreta. Essa é a vida certa. É a vida certa após a morte. Você morre, permanece ali no repouso, no sono da morte, até o dia que Jesus chama para a vida. Né? Nesse meio tempo aí você permaneceu dormindo, ou seja, sem consciência de nada, sem saber de nada. Né? Para os que morreram vai ser como um instante, né? Morreu e já acorda já com Jesus chamando para a vida eterna. Então vai ser uma visão maravilhosa. Infelizmente muitos também passarão por isso, mas quando forem acordados vai ser para a perdição, para a morte no lago de fogo, a segunda morte. E para essa não tem escape. Que Deus abençoe você, continue estudando aí a palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.